Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 4. E o título da mensagem dessa noite é: quando Deus derrama a alegria dele sobre o seu povo. Eu vou repetir para você. Quando Deus derrama a alegria dele sobre o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Quero dizer mais uma vez para você: há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Pai, essa é a tua palavra, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E por isso nós pedimos que o autor desta palavra, que é viva e eficaz, que é o teu Espírito Santo, que ele possa falar conosco esta noite profundamente. E esta palavra caia numa terra boa, num coração obediente, e produza frutos, e frutos em abundância. Não há como nenhum ser humano sobre a face da terra fugir dessa palavra. Desde que você nasce até o último dia da sua vida nessa terra, nós vamos experimentar dias de pranto, de choro. O próprio Senhor Jesus chorou. O próprio Senhor sofreu. Então nós vamos passar por dias de alegria, mas também vamos passar por dias de pranto. E a palavra é bem clara e bem explícita para dizer que há um tempo. Ainda bem que, se referindo à primeira parte, não é todo o tempo, mas é um tempo que é preciso a gente passar. O próprio livro de Eclesiastes diz que é melhor a gente estar na casa do luto do que na casa da festa, porque ali os ricos, os vivos, melhor dizendo, eles meditam que a vida deles é passageira, e não colocam a sua esperança na riqueza. Os ricos não depositam as suas vidas nas glórias das riquezas dessa terra. E não há como falar em alegria do Senhor sem a gente falar de Paulo, que exatamente escreve uma carta em uma prisão. E a carta de Filipenses, conhecida e reconhecida por todos os teólogos no mundo inteiro, como a carta da alegria. Como é que pode então, e eu quero que você me acompanhe no raciocínio, como é que pode alguém falar de alegria, sendo este injustiçadamente preso? Provavelmente foi açoitado, porque ele sabia muito bem o que era ser açoitado por Jesus. E este homem então escreve uma carta, não no auge da sua vida, não fazendo missões ao redor do mundo, mas quando tudo aparentemente estava contrário à sua vida, ele escreve essa carta da alegria, dizendo para as pessoas se regozijarem no Senhor em todo o tempo. E essa palavra alegria no grego é chara. Essa palavra, ela enfatiza não uma alegria em coisas externas, mas a alegria no homem interior, que não é baseada em circunstâncias,
em relacionamentos, mas é unicamente, exclusivamente a alegria relacionada em Deus, com Deus, para Deus. Você começa a entender a carta de Filipenses quando você entende essa palavra no sentido original dela. O manancial da alegria de Paulo não estava em nenhum outro lugar na face da terra nesse mundo, mas unicamente em Deus. E aqui está o segredo para a sua vida. Unicamente em Deus, não tinha em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar, mas unicamente em Deus. E eu quero que você mergulhe nessas águas essa noite, nesse manancial, e você começa a entender que você não tem outra opção na sua vida, que não tem outra chance, mas é tudo ou tudo. Que você possa entender que a alegria do Senhor, querido, é a nossa força. Não é a minha alegria, não é a sua alegria, é a alegria do Senhor. Neemias 8. O mover que estava para a construção daqueles muros, para proteger a cidade, não era muros para dividir ou separar. Veja bem a diferença. Há muros que separam e há muros que protegem. A alegria do Senhor na sua força faz com que você constrói muros para proteger a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Para você não deixar o inimigo ter acesso dentro da sua casa, através de todos os canais que você puder pensar e imaginar. Ouvido, olhar, televisão, celular e tantas coisas que têm afastado os homens de Deus dessa geração do alvo que é Jesus. A Bíblia fala que os discípulos, eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Porque uma coisa não tem como separar da outra. Não tem como você estar cheio do Espírito Santo se você não estiver alegre na presença do Senhor e vice-versa. Então a Bíblia é bem clara para mostrar que quando nós temos o verdadeiro chara de Deus, nós estamos alegres como Paulo, dentro de uma prisão, cantando louvores a Deus com Silas. E a alegria dele tocou tanto a Deus, que Deus mandou uma resposta, um terremoto para abalar aquele lugar. Porque dentro dele tinha um coração que estava alegre em Deus, não nas circunstâncias. E a maioria dos seres humanos querem estar felizes pela conta bancária, pelo tênis novo que o papai deu, que a mamãe deu, pelo celular novo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Todas essas alegrias são vãs e passageiras e vão terminar. Porque o carro que você comprou em 2019, 2020 já está velhinho. Mas a sua alegria em Jesus, ela se renova de glória em glória, de glória em glória, até ser dia perfeito. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eu vejo Paulo ensinando a igreja de Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, coisas terrenas. Justiça, paz e alegria no Espírito, coisas do Espírito, do reino de Deus. O reino de Deus não é nada conectado a essa terra. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus veio a esse mundo para implantar a mentalidade do reino nas pessoas, para colocar o coração do Pai no coração delas, para desconectá-las de si mesmas, desse mundo vão, desse mundo vil, perdido, pecador, que anda a passos largos e vai para o inferno a cada vez mais, se não se arrependerem e se converterem ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. E o Senhor começou a ministrar na minha vida. E Ele disse: por que,
filho. Muitos na igreja não sentem mais ou nunca sentiram sequer a alegria do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você duas coisas basicamente, porque a alegria do mundo já encheu o coração e ela não tem lugar para a alegria do Senhor. Isso é grave, igreja. Porque muitas pessoas não sentem a alegria do Senhor, ou deixaram de ter a alegria do Espírito Santo de Deus, porque o mundo invadiu o coração delas com as alegrias transitórias e passageiras dessa terra. É o anel novo, é o vestido novo, é a formatura, é o carro novo, é a casa, é o emprego novo. E o Senhor, Ele fala na sua palavra: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo ou as coisas que há no mundo, o amor de Deus Pai não está sobre ele. Por isso ele não pode sentir a alegria do Espírito, porque a alegria do mundo roubou a alegria de Deus na vida dele. Isso é sério, igreja. E o segundo motivo que Deus ministrou: porque entristecemos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é quem dá alegria. O fruto do Espírito é amor e alegria. Gálatas 5:22 fala sobre isso. E se nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, como é que o Espírito Santo vai gerar alegria em nós, se nós estamos entristecendo a fonte da alegria eterna? Não tem como, igreja. Se nós estamos trocando em contrapartida a fonte por prazeres transitórios, a qual o Senhor Jesus fala: cautelai-vos, que aquele dia não vos pegue de surpresa, que o vosso coração se sobrecarregue com as orgias da vida, com os cuidados da vida. Cuidado, igreja, porque as pessoas, muitas delas não sentem a alegria do Espírito, porque elas entristecem o Espírito Santo. Aí está o problema. O Espírito Santo só pode encher alguém de alegria, alguém que tem alegria por Ele, alguém que sabe que a prioridade na vida dele é a alegria do Senhor. É a nossa força, é a nossa fonte de alegria. E aí, querido, o Espírito Santo é quem vai selar, proteger como uma carta a alegria na sua vida. Aí já não depende mais de nada do seu exterior. Se você conseguiu, se você comprou, se você possuiu, até se você perdeu, essas coisas se tornam supérfluas. Porque em primeiro é a alegria dele, que é gerada no coração do Pai, derramada através do Espírito da sua vida. Aí você consegue entender Paulo escrevendo Filipenses dentro de uma prisão. Aí você consegue entender Atos 16, Paulo apanhando, indo para a cadeia e louvando e entoando cânticos a Deus. Aí você consegue entender Abacuque 3. Que para mim é uma das orações mais lindas de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Olha a oração que esse homem de Deus faz, esse profeta faz. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tudo externo estava um caos caótico, um cenário de devastação, como parecido com o de Jó. Mas lá dentro de Jó tinha uma alegria que pulsava lá no profundo da sua alma e dizia:
eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim ele se levantará sobre a face da terra. E a alegria de Deus ninguém pode me roubar. Diga para quem está do seu lado: a alegria do mundo é passível de ser roubada, mas a alegria do Senhor, ninguém pode te roubar, meu irmão. Então diga assim: prefira sempre a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor não depende das circunstâncias externas, se tudo vai bem como a gente gostaria ou queria. Salmo 4,7 diz: puseste-me alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Então não depende de coisas externas, depende aqui de dentro. Se nós estamos em paz com Ele, se nós estamos conectados com Ele, com a fonte da videira verdadeira, aí sim, nós temos a alegria do Senhor. E eu quero falar para você sobre 5 exemplos da alegria de Deus sendo derramada na vida do seu povo. E o primeiro exemplo que eu quero trazer para você é Esther. O livro de Esther, capítulo 9, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Até hoje, conhecida como a festa de Purim. Por causa de uma mulher que entendeu o chamado, que se colocou na brecha. Uma festa judaica que é comemorada mostrando a salvação dos judeus do plano do homem vil chamado Amã, que preparou uma forca para Mardoqueu, e ele e toda a sua família é que foram exterminados. Deixa eu dizer uma coisa para você, e a pergunta que eu faço para você nessa hora, eu queria que você ouvisse com a sua alma, com o seu coração: qual foi a chave da vitória da rainha Esther e do povo judeu para não terem um extermínio que era certo? Qual foi uma chave que acionou o mundo espiritual para que aquele extermínio não acontecesse? E a chave da resposta está em Esther 4,16. Está escrito assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerei. A resposta para essa indagação que eu fiz para a amada igreja essa noite, é que ela buscou ao Senhor de todo o seu coração. A resposta para Deus mudar aquele dia de luto que seria certo, era buscar a Deus, era se consagrar a Deus, era jejuar ao Senhor, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, e o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Certamente essa rainha o buscou de todo o seu coração. O que você precisa entender, e eu preciso entender, é que nesta geração há muitos ladrões de Deus. Você precisa tomar cuidado com eles, que te roubam de Deus,
que te roubam da comunhão com o Espírito, que não permitem você priorizar o reino de Deus. E a Bíblia diz uma palavra bem forte para mim e para você: fuja da aparência do mal. Porque tudo aquilo que não te aproxima de Deus, te distancia de Deus. E você precisa entender, você precisa detectar como um atalaia aquilo que é de Deus para a sua vida, para a sua família, e o que não é de Deus, e que parece que é, mas não é. Para que você cuide, para você não cair. Porque aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Então, o primeiro exemplo que eu trago para a igreja essa noite foi o exemplo da rainha Esther, que buscou o Senhor. O segundo exemplo, e para mim um dos momentos mais lindos e maravilhosos da Bíblia, que através de uma mulher, o mundo recebeu um dos homens mais santos que já pisou nesse planeta, o famoso profeta Samuel. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, falando de Ana: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Diga para quem está do seu lado assim: o Senhor está se lembrando de você essa noite. Ele está se lembrando da sua vida. Versículo 20: assim Ana engravidou-se e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. O coração dessa mulher não era um coração de amargura, de raiva, de ódio, mas pelo contrário, o coração dela era um coração contrito, abatido. Como a Bíblia diz que Deus não rejeita. E essa mulher, quando tudo e todas as coisas diziam e mostravam que era impossível, que não havia condições, que não tinha jeito, que não tinha solução, Deus visita essa mulher quando tudo era contra ela. E a alegria de Deus enche aquela mulher de júbilo. Enche ela da alegria do Senhor. Porque quando a alegria do Senhor vem sobre alguém, ninguém lembra da tristeza que passou um dia. Porque as pessoas se esquecem. Por isso que quando nós chegarmos no céu, a alegria vai ser eterna. A Bíblia diz: o gozo eterno preparado para aqueles que o amam. O chara vai ser eterno. Nós não vamos ter tempo, porque as primeiras coisas passaram. Não vamos ter tempo de olhar para trás, de pensar no que ficou para trás. Porque eis que tudo se fez novo. E não vai haver mais morte, nem pranto, nem tristeza, nada. Porque agora é a alegria eterna da presença de Deus. Por isso o diabo quer roubar você, porque ele sabe o que é a presença de Deus. Por isso você tem que guardar o que você tem, para ninguém roubar a tua coroa. Para ninguém roubar a presença de Deus da sua vida, como tantos homens. Judas, Saul, Sansão. Só você olhar para a Bíblia aqui, ver se vale a pena a gente deixar isso acontecer na nossa vida, a gente ser negligente. Hebreus 2, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. O que trouxe a alegria de Deus ao coração de Ana como um imã poderoso? Humildade, irmãos. Ao ponto do sacerdote ali olhar para ela e dizer: você está bêbada, mulher. Ela estava embriagada com a presença de Deus.
Como lá em Pentecostes, as pessoas olharam para os discípulos e falaram, estão tudo ébrios. Não, eles estão cheios, embriagados do poder do Espírito. Por isso a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Porque quando você se enche do Espírito, você se esvazia de você. Você se esvazia de todos os seus temores, querido. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, tudo que não é de Deus. O que trouxe a alegria de Deus na vida de Ana? Um coração humilde, quebrantado. Deus não pode desprezar. Terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês essa noite é o exemplo que Deus trouxe sobre o seu próprio povo que estava no cativeiro. Pense comigo o que tinha acontecido àquele povo, que tinham suas casas belas, suas ruas construídas. Você pode entender um pouco do que aquele povo viveu, porque você vive em um país distante do seu. Mas eu gostaria que você multiplicasse o que você vive aqui, esses anos que você vive, há mais ou menos 1000 vezes mais. Porque não tinha nenhum contato para se falar, não havia nenhum meio de comunicação. Para muitos, o exílio foi tirado a esperança de voltar um dia, de rever a pátria querida, os entes queridos. O que ficou para trás foi uma total devastação, uma destruição sem precedentes, sem antes ter visto aquela geração que aconteceu. Então o que aconteceu com aquele povo? Eles estavam em completa desolação e devastação psicológica, emocional, almas feridas, almas destruídas. E aí entra um dos salmos mais gloriosos e mais maravilhosos de toda a Bíblia Sagrada, na minha modesta opinião, que é o Salmo 126, versículo 1, abra sua Bíblia comigo, porque esse salmo é tão lindo. Olha o que diz a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas o que foi que fez esse povo experimentar essa tamanha alegria? Deles não apenas cantarem cânticos, porque já seria muito bom. Quando alguém canta um cântico, expressa algo bom. Mas a Bíblia não diz que eles cantaram cânticos apenas. A Bíblia diz que eles cantaram cânticos de alegria ao Senhor. E a boca se encheu de riso. Eu imagino os lacinhos que foi dado atrás, de ponta a ponta. Quando o rei, aquele homem libera aquele povo a voltar. E tudo que foi despedaçado, tudo que foi destruído na vida deles, eles puderam trazer a esperança no coração deles. Por isso que a gente precisa entender, quero trazer a esperança, quero trazer na memória aquilo que me traz a esperança. Eu quero ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus, o que Ele vai fazer na sua vida, na minha vida, como igreja, como família. Eu não quero lembrar do que ficou para trás, porque nem o Senhor mais lembra, eu sou proibido de lembrar para trás. As águas que passaram debaixo da ponte vão correr, elas nunca mais vão voltar. Então eu não sou chamado a olhar para o que ficou, eu sou chamado a olhar para o que vai vir. O meu chamado e o seu chamado é celestial. Mas por que Deus, o Senhor, levou seu povo cativo
em Babilônia. Por que hoje tantas pessoas são levadas cativas à Babilônia espiritual que nós estamos vivendo e não sabem? Porque as piores grades que existem não são as de ferro, são as invisíveis. Você já reparou que os muros da América são invisíveis? Quando eu cheguei aqui eu assustei com a América, porque não tem quase muro aqui. Mas há de você de pisar na grama do seu vizinho, você vai ter problema. Porque no mínimo ele vai chamar a polícia para você. Então são piores que as de verdade. Porque as espirituais é que realmente prendem as pessoas no pecado. As invisíveis. Mas o que foi que levou esse povo cativo para a Babilônia? Porque eles erraram a rota da vida e eles entraram para a rota da perdição. Porque eles pecaram contra Deus. E porque eles pecaram contra Deus, Deus usou a tristeza para que eles se arrependessem. Porque Deus só corrige aquele que ama. A Bíblia diz que nós estamos sem correção, nós não somos filhos, somos bastardos. E aí eu quero falar para você de Lamentações 5, 15 e 16, porque tem tudo a ver com o povo que foi levado cativo, um povo que estava em Babilônia. E olha o que acontece quando alguém peca contra o Senhor. Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa de alegria caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. O que fez aquelas vidas serem lançadas é uma vida de tristeza, de sofrimento. Foi exatamente não valorizar a alegria de Deus na vida delas, da presença de Deus, da glória de Deus, da casa de Deus. Foi se acostumar com o santo, foi se acostumar com a vida profana. E Deus usou do pior instrumento para mostrar para milhares e milhares de pessoas que com Deus ninguém brinca. E os sábios precisam aprender com o erro dos outros, para que eles não venham cair no mesmo erro. Se Deus não poupou a Israel, querido, não poupa a mim, nem a você, nem nenhum desses 7 bilhões de seres humanos. Porque com Deus ninguém brinca. E aí a pergunta que nós nos fazemos: o que é que trouxe então, pastor, a alegria de Deus àquele povo? A resposta é bem forte, enfática: arrependimento. Se você quer experimentar a alegria de Deus na sua vida, você precisa experimentar um arrependimento constante, diário na sua vida. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. E no versículo 71 do mesmo Salmo 119, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, seus mandamentos, suas ordenanças, suas leis. Você consegue entender? Que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo gera morte. Diga para quem está do seu lado: é necessário, para experimentar o tempo de alegria, nós precisamos antes passar pelo tempo da tristeza, do Espírito de Deus na nossa vida, para que então o Espírito de Deus nos alegre. Oh, aleluia! Porque há tempo de chorar e tempo de se alegrar.
A cronologia é essa, querida. Para a criança sorrir, primeiro ela chora quando ela nasce. Você precisa entender que Deus criou princípios que Ele não abre mão nem para mim nem para você. E que se nós obedecemos a eles, esses princípios vão nos proteger, vão nos guiar, vão nos dar alegria. Mas se nós desobedecemos, vão nos trazer tristeza e dor. O que fez aquele povo que estava totalmente devastado, destruído? Que a sua boca se enchesse de júbilo e alegria, ao ponto das outras nações ao redor da face da terra comentar que grandes coisas o Senhor fez por eles. Foi porque eles se arrependeram. O princípio que você tem que aplicar para você, eu tenho que aplicar para mim, é para que as pessoas possam ver o que Deus está fazendo em mim e o que Ele está fazendo em você. É necessário primeiro arrependimento, mudança de rota, de atitude. Quantos estão entendendo que o Espírito de Deus está falando comigo e com você essa noite? O quarto exemplo, Moisés. Não poderíamos deixar de citar Êxodo, segundo livro da Bíblia. Abra depois de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Olha o que aconteceu com esta história da Bíblia, deste homem de Deus. Então cantou Moisés, e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor. Irmãos, olha para mim, deixa eu ensinar um princípio para você que a igreja moderna tem se esquecido. Cântico é cantado para o Senhor, não é para as pessoas. O cântico é mencionado no livro dos Salmos a Deus, para a glória de Deus. O louvor é para o Senhor. E aqui não podia ser diferente. Cantaram um cântico ao Senhor e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumanamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Diga para quem está do seu lado, diga esta palavra assim: o Senhor é homem de guerra e vai defender a tua causa, porque Ele é varão de guerra. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedras. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derribastes os que se levantaram contra ti, e enviastes o teu furor que os consumiu como restolho. Depois você lê esse capítulo todo, é lindo. Mostra o poder da glória de Deus. Agora, o que é que fez esse povo cantar esse canto tão alegre? Foi exatamente o que aconteceu antes desse cântico. Quando a Bíblia diz que de um lado Faraó, do outro o mar, não havia como escapar, não havia como fugir. A derrota era, sem sombra de dúvida, certa. E a Bíblia diz, que em Êxodo 14, 12, a seguinte palavra: não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-no que sirvamos aos egípcios. Olha o povo se rebelando. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Porém Moisés disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver.
o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus propositalmente permite que aquele grande exército, o maior exército na face da terra até aquele dia, o maior poder bélico de todas as nações da face da terra, aqueles escravos que não sabiam brigar nem com um pedaço de pau, que não sabiam nada de estratégia de guerra, de vencer inimigo, de acuar o inimigo, olha para aquela situação, e eu imagino os joelhos batendo nos outros, praguejando contra Moisés, culpando Moisés, falando mal de Moisés. Ai, que saudade dos pepinos, das cebolas do Egito. Por que o Senhor não deixou a gente morrer lá? Por quê? Mas o que é que fez esse povo então? Recebeu uma alegria tamanha, de cantarem a Deus um cântico de alegria ao Senhor. Foi porque mesmo em meio às crises existenciais que cada um de nós tem nessa vida, eles obedeceram ao Senhor. O que parecia impossível, e realmente o era, aconteceu. E aquelas duas colunas poderosas e portentosas, a qual nenhum engenheiro, nem a NASA, nem os maiores computadores dessa terra podem fazer o que o Senhor, com apenas uma brisa, soprando a noite inteira, o fez. De separar dois paredões de água de uma ponta a outra ponta, e fazer com que aquele povo marchasse em terra seca, mais de 2 milhões de pessoas, e chegassem ao outro lado, e não só chegassem ao outro lado, mas o serviço foi completo, porque se aquele exército não fosse totalmente destruído e fosse abalado, aqueles soldados, aquele exército, o faraó ia perseguir Israel por onde aquele povo andasse no deserto, até os consumir. Deus, sabedor disso, faz com que eles passem, e a coluna de água, com o poder de Deus, os esmaga em pedaços. Porque ele é varão de guerra, e aonde ele põe a mão dele é para te dar vitória. Por isso não coloca a tua mão, porque se você colocar a tua, ele tira dele. Mas quando você tira, ele põe a dele. Obediência foi o sucesso para trazer a alegria de Deus naquele povo. Quinto exemplo: os discípulos de Jesus. O que aconteceu, pastor? Você já viveu 3 anos com alguém, ou com algumas pessoas, comendo, dormindo, pregando, evangelizando, vendo sinais, prodígios, maravilhas, cego enxergando, coxo andando, paralítico andando, surdo ouvindo, mudo falando. Você já passou 3 anos com alguém assim? Então nem eu nem você podemos imaginar o que eles estão vivendo aqui. Quando o Senhor, e Ele avisou a eles, dizendo, João capítulo 16, versículo 22, assim também vós agora, na verdade tereis tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso gozo se alegrará, e a vossa alegria ninguém a vô-la tirará. A vossa alegria ninguém vai tirar, ninguém vai arrancar. Mas tem uma coisa:
Primeiro, o tempo de chorar vai chegar sobre vocês. E aconteceu que aquele homem, que era exemplo, que era a vida deles, que era a razão deles de viver, eles deixaram tudo, eles abandonaram tudo, eles largaram empregos, eles largaram empresas, eles largaram tudo, para não ter onde reclinar a cabeça. A oferta de Jesus era e sempre continua sendo essa: vem, me segue, deixa tudo. A única coisa que eu te prometo é vida eterna. Eu não te prometo pagar suas contas, você ficar rico, não te prometo casamento, não te prometo nada dessa terra. A única coisa que ele prometeu foi nos dar vida eterna. E tem um monte de gente aí fora fazendo confusão com isso. Vamos deixar ele para lá. Vamos ficar focado nele. Que a graça dele nos basta. É como Paulo bem falava: eu sei ter muito, mas também sei ter pouco. Mas em todas as coisas, apanhar, ser afligido, eu sou mais que vencedor. Porque a alegria dele não era de circunstâncias, era a alegria do Senhor, que era a força dele para ele poder suportar e viver o que ele vivia. O Senhor então morre. Eu creio piamente que se existisse isso aqui naquela época, ia faltar caixinha de lenço para os discípulos chorarem. Tamanha a destruição psicológica, emocional daqueles homens que acreditaram que aquele era o Messias, o Salvador esperado, aguardado, ansioso no coração deles. Morre. E foram os piores 3 dias da vida de um ser humano na face da terra. Porque a gente não pode imaginar o que eles viveram. Porque a gente não viveu o que eles viveram. A gente só pode imaginar quando a gente passa perto. Mas o que eles viveram, nenhum de nós sequer perto já passou. Andar com o Verbo encarnado. Andar com a brilhante estrela da manhã em carne e osso. Ver gente há 18 anos sofrendo, 38 anos sofrendo, escrava de Satanás, e aquele homem ser liberto e aquela mulher ser curada. Ver uma multidão ser alimentada com uns pouquinhos pães e uns pouquinhos peixes. A gente não viu isso, mas eles viram. Eles vivenciaram isso. Experimentaram isso. E de repente tudo aquilo que parecia certo como um castelo de areia ruiu, desmoronou-se. Eles se esqueceram do que Jesus disse: eu vim para morrer. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eles se esqueceram que ele disse: olha, vocês vão ter tristeza, mas um pouquinho de tempo vocês vão ter uma alegria tão grande que ninguém vai poder roubar ela de vocês. E a alegria ficou tão impregnada nos discípulos, irmãos, que todos eles foram mártires na fé. Você não vê nenhum deles na história da igreja reclamando da morte bárbara que ele morreu. Pelo contrário, você vê Pedro, que ia ser crucificado, de cabeça para cima, dizer: não, igual meu mestre não, me crucifica de cabeça para baixo. O que faz um homem ser apedrejado, e naquele momento de dor, de tristeza, de ser espancado, de ser arrebentado covardemente, dizer para aquelas vidas: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É experimentar a alegria de Deus, irmão.
quando esses mesmos homens estavam andando com Jesus, mas nenhum deles era arrependido, era convertido. A Bíblia diz que João e a sua turminha disse para Jesus: quer que a gente mande fogo na aldeia dos samaritanos. E hoje esses homens morrem por causa de Jesus. Foi porque eles experimentaram algo que a religião não pode dar, que o mundo não pode oferecer, que só o Espírito Santo pode dar. Aquele vento que vem dos quatro cantos, e quando ele sopra na vida de um homem e de uma mulher, nunca mais ela pode ser igual, nem se ela quiser, nem se ele querer. E aí, querido, a Bíblia diz que em João 20:19, nesse mesmo domingo, ao anoitecer, os discípulos se reuniram, como tinham medo dos judeus, trancaram as portas. Meu Deus, termina essa frase com um ponto. Trancaram as portas, mas eu conheço alguém que não precisa nem de porta para poder entrar e para poder chegar, por pior que seja ou maior que seja o caos da vida de um homem ou de uma mulher. Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja com vocês. De novo ele disse: a paz estejam com vocês. Meu irmão, eu não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui, o que está se passando aqui, o que foi que aconteceu aqui. Aqueles homens que estavam com os seus olhos, creio eu, secos de tanto chorar como fontes de água, mas choraram tanto, com medo, assustados, preocupados. O que vai ser agora das nossas vidas, das nossas famílias? O que vai acontecer com as nossas vidas agora? Jesus, no meio desse caos espiritual na vida deles, Jesus aparece sem abrir a porta e diz: Shalom, a minha paz esteja com vocês. Eu não dou a paz como o mundo a dá. A minha paz não é passageira, não é circunstancial, não é no padrão deste mundo, porque a paz desse mundo e a alegria desse mundo, a ferrugem corrói, a traça consome, os ladrões roubam, mas a alegria de Deus ninguém toca, porque Ele é o guarda de Israel, Ele quem guarda a alegria dEle sobre o seu povo. Versículo 20 diz: depois de ter dito isto, Jesus mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. Ao verem o Senhor, os discípulos ficaram grandemente alegres. Outra tradução diz: muito alegres. Os discípulos ficaram muito alegres. E a pergunta é: o que foi que trouxe a alegria de Deus sobre a vida desses discípulos? Que a gente precisa aprender, para a gente experimentar e vivenciar essa alegria. Foi a esperança, a alegria no Senhor, a esperança nele. Que ninguém, Jesus disse no versículo 22, na última parte do versículo 16, 22, capítulo 16, 22, a vossa alegria, ninguém vô-la tirará. A esperança estava lá, a semente foi plantada, por isso ainda que eles com medo estavam juntos, por isso que eles ainda mesmo sem saber o que fazer, ou como fazer, não sei se você já se pegou nessa situação, eles tinham esperança, como Jó tinha,
eu sei que o meu Redentor se levantará sobre a face da terra. 5 palavras que fizeram Deus visitar seu povo com alegria. 5 palavras importantes para você guardar na sua caminhada cristã para sempre na sua vida. Primeiro, busca ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você só pode experimentar a alegria de Deus se você buscar de todo o coração. Segunda palavra, humildade. Ah, como Ana era uma mulher humilde. Irmãos, Deus conhece o soberbo de longe, mas humilde e abatido, que treme da sua palavra, Ele conhece de andar com Ele. Irmão, quanta gente soberba no meio do nosso meio, Jesus. Meu Deus, eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem o Deus da Bíblia, eles nunca ouviram falar do Deus da Bíblia, eles não podem nunca terem nascido de novo, porque eles não são de Deus. De alguém achar que é melhor do que o outro, de pensar que é superior ao outro, de achar que vale mais do que o outro. Eles nunca conheceram a graça de Jesus, o amor de Jesus verdadeiramente. Eles podem conhecer a religião evangélica protestante, mas o Deus de amor e misericórdia, verdadeiramente eles conhecem de ouvir falar. Não podem conhecer o amor de Jesus. Porque a Bíblia diz: os que se humilham serão exaltados. Mas os que se exaltam serão humilhados. O recado de Deus é: sinta a sua miséria, sinta a tristeza, troque a alegria desse mundo pela tristeza de Deus. Converta-se o vosso riso de coisas terrenas pela tristeza de Deus, querido. Esse é o recado de Deus para a minha vida, para a sua vida. Terceira palavra, arrependimento, metanoia. Quando a gente reconhece quem a gente é, do lixo, do chiqueiro espiritual que Ele nos tirou sem exceção. Quando a gente vê que em nossa carne não habita bem algum. E esse versículo é até pretexto para as pessoas pecarem, deturpando a Bíblia. Quando a gente reconhece, como Paulo dizia, eu, principal dos pecadores, quem me livrar do corpo dessa morte? Hello? Dá licença. Você conhece um homem mais santo que Paulo na face da terra hoje? Nem eu. E ele falava que ele era o principal. E aí você, somos o quê? O que a gente é, querido? Que história é essa, a gente achar que a gente é melhor que alguém, gente? De não entender que o caminho para o céu é pautado na humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mas se não há humildade, não há descanso. Tem que tomar Lexotan para dormir. Porque não há como ter a paz de Cristo se não houver humildade, querido. Arrependimento. Quarta palavra, obediência. O que traz a alegria de Deus sobre o seu povo é obedecer. O alfabeto do mundo é ABCD, o de Deus é obedecer, pelo amor de Deus, que ele entenda isso. Jesus só pode salvar um tipo de pessoa, é o que lhe obedece. Hebreus 5, é um dos versículos que você mais tem ouvido na sua vida esses últimos dias nessa igreja. Ele é o autor da salvação eterna de todos que lhe obedecem.
Moisés entendeu. Ele entendeu. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado, da transitoriedade das riquezas do Egito de Faraó. Ele entendeu. Ele serve como exemplo para a gente. E o quinto, e a quinta palavra: esperança. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro não vem de exército de Faraó, não vem de presidente da América, não vem da bolsa de valores, não vem da conta bancária em azul. O seu socorro e o meu socorro vem do Senhor, querido. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque é o Espírito Santo que nos é dado, que nos é derramado, porque a alegria do Senhor é infinitamente melhor do que a alegria passageira e transitória do mundo. Então, o recado de Deus para a minha vida e para a sua vida é: não troque a alegria eterna pela passageira. Porque muitos fizeram esse negócio, irmão, e se atormentaram a si mesmo com muitas dores. Preferiram os pratos de lentilhas do mundo do que a presença de Deus. E você sabe do que eu estou falando. Voltaram para trás. A Bíblia diz que Jó disse que o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea. Jó 20, versículo 5, outra tradução diz: o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Toda a sua glória passa bem depressa. Voa, porque é correr atrás do vento. E para terminar, eu deixo para você. Eu queria que você ficasse de pé. Salmos, capítulo 43, versículo 4, que diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria. Não está só alegria, a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Deus não é só a alegria do salmista, é a grande alegria. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quantas pessoas que a grande alegria deles é quando ele recebe um cheque na sexta-feira. Quantos que a grande alegria deles é comprar e adquirir algo que sempre sonhou em ter, em possuir. Quantos que a grande alegria deles já não é mais Deus, um dia foi, mas deixaram o Senhor o manancial de águas vivas e cavaram cisternas furadas que não retêm a água da chuva. É só Jeremias 12:13 que faz isso, 2:13 que fala isso não, que dessa geração, muitos estão assim hoje na América. Deixaram a fonte de água viva para cavar cisterna furada. Quantos são hoje que a grande alegria deles é o dólar bater na casa dos 5 e já não é mais o Senhor? Quantos são aqueles que a grande alegria deles é comprar um sapato novo, uma bolsa nova, um vestido novo, um carro novo, uma casa nova, um apartamento, uma fazenda? Quantos são aqueles que a grande alegria deles é o sorriso do filho em primeiro lugar, não Deus? É o namorado, a namorada chegando. Mas não é como o salmista. A Deus que é a minha grande alegria. Então o convite dessa noite é
você sair do seu lugar e vir até o altar, ao teu Deus, que é a tua grande alegria, com obediência, com um coração contrito, com humildade, com esperança, sabendo que Ele sempre faz muito mais que pensamos ou imaginamos, segundo aquilo que Lhe apraz. Então, se você quer, se você deseja, sai do seu lugar, faz como o salmista disse: eu irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e eu louvarei. Eu queria que chamasse as crianças todas para vir aqui.